A igreja primitiva, mesmo em meio à perseguição, não recuou diante das dificuldades, mas se espalhou e continuou a anunciar com poder o Evangelho de Jesus Cristo. Deus usou até mesmo o sofrimento para expandir a sua obra, cumprindo a promessa de Atos, capítulo 1 e versículo 8. Meus irmãos e irmãs, os objetivos desta lição hoje é apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva. Em segundo lugar, expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja. E em terceiro lugar, enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos. Meus irmãos, vivemos tempos em que a igreja enfrenta desafios e pressões externas, mas, assim como na igreja primitiva, essas situações podem ser oportunidades para o crescimento e testemunho do Santo Evangelho de Jesus Cristo no Brasil e no mundo. Este é o assunto que meditaremos no dia de hoje. Glória a Deus! Estamos na lição 10, a expansão da igreja do terceiro trimestre de 2025, CPAD, título A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A data desta lição será 7 de setembro de 2025. O comentarista desta lição é o pastor José Gonçalves, vídeo-aula, pastor Osmar Prats. Vamos ao textuário desta lição. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, conforme Atos capítulo 8, versículos 4 e 5. A perseguição não parou a igreja, ela a impulsionou. Aqueles que foram dispersos não se esconderam. Eles foram para toda parte pregando a santa palavra. Onde quer que fosse, o evangelho era anunciado. Meus queridos irmãos e irmãs, que este mesmo poder espiritual nos inspire a pregar em todo lugar, para todas as pessoas, sem medo e sem limites. Nós vamos agora para a verdade prática desta lição. A igreja só crescerá quando ultrapassar os seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além das suas paredes. Glória ao nome santo do Senhor. Te convido também a meditar nas leituras diárias. Segunda-feira, Mateus capítulo 28, versículo 19, respondendo ao ide de Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O ide de Jesus não foi um pedido, foi uma ordem. Ele nos chamou para fazer discípulos em todas as nações. Nossa missão é clara: levar a mensagem de salvação a cada pessoa em todo lugar. Meus irmãos, esse é o nosso grande compromisso. E você, está pronto para cumprir o ide de Jesus? Vamos à leitura diária de terça-feira, que está em Lucas 4,18. A sublime missão de pregar o Evangelho. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Meus irmãos e irmãs, Jesus nos deixou a mais sublime missão: pregar o Evangelho. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para levar boas novas aos pobres, curar corações partidos e libertar os oprimidos. Agora, ele nos conclama a recebermos o Espírito Santo e realizar a sua obra na terra. Que possamos hoje cumprir essa missão com fé, amor e graça. Glória ao santo nome do Senhor. Vamos à leitura diária de quarta-feira, que está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. A necessidade de pregar o Evangelho. Porque, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Paulo deixou bem claro: pregar o Evangelho não é uma opção, é uma obrigação. A expressão ai de mim se não pregar o Evangelho nos diz muita coisa. Esta urgência deve nos mover hoje. A necessidade da humanidade é imensa e a salvação está disponível a todos.
que a mesma paixão de Paulo nos impulsione a cumprir o nosso chamado. Vamos à leitura diária de quinta-feira, Atos 8 e 12, proclamando as boas novas do reino de Deus. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Meus irmãos e minhas irmãs, Filipe falava de Jesus, ele proclamava o reino de Deus. Essa mensagem poderosa trouxe salvação e transformação completa. Hoje a nossa missão é a mesma, anunciar o reino de Deus que chegou com Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. É a notícia que transforma vidas, liberta e salva. Vamos à leitura diária de sexta-feira, 1 Coríntios 2 e 4, pregando o evangelho de poder. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. A mensagem do Santo Evangelho não depende da sabedoria humana. A nossa pregação, assim como a de Paulo, deve ser uma demonstração do Espírito e de poder. Glória ao nome santo do Senhor. O que transforma vidas não são argumentos eloquentes e humanos, mas sim o poder de Deus agindo através da nossa vida e da palavra. É o Evangelho genuíno, pregado com poder, com unção, que salva, que liberta e que cura. Glória a Deus. Vamos à leitura diária de sábado, que está em Atos capítulo 8, versículo 4, pregando em todo lugar e para todas as pessoas. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. A perseguição não parou a igreja. Ela levou os crentes a pregarem em vários lugares ao mesmo tempo. Aqueles que foram dispersos não se esconderam, eles foram para toda parte pregando a palavra. Onde quer que fosse, o evangelho era anunciado. Que este mesmo objetivo nos inspire a pregar em todo lugar, para todas as pessoas, sem medo e sem limites. Glória ao nome santo do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos à leitura bíblica em classe, da lição 10, a expansão da igreja, no terceiro trimestre de 2025, CPAD Adultos, que está registrada no livro de Atos, capítulo 8, de 1 a 8, e do versículo 12 ao 15. Vou narrar para você o que diz ali. Em um tempo de grande perseguição, a igreja de Jerusalém se dispersou, mas em vez de se esconder, os crentes foram para todas as partes, anunciando a palavra. Entre eles estava Filipe, que desceu à cidade de Samaria. Lá, Filipe pregava a Cristo e ao reino de Deus, e a sua mensagem era recebida com alegria. Sinais, milagres e libertações acompanhavam a sua pregação. Muitos samaritanos creram e foram batizados em águas, tanto homens quanto mulheres. Meus queridos e amados irmãos, ao saberem do avivamento, os apóstolos em Jerusalém enviaram os apóstolos Pedro e João para a cidade de Samaria, para dar complementação e vistoriar aquele trabalho. Ao chegarem, eles oraram e impuseram as mãos sobre os novos convertidos e o Espírito Santo veio sobre eles, confirmando a obra e fortalecendo a fé daquela igreja recém-nascida ali em Samaria. Meus irmãos e irmãs, a perseguição que parecia ser uma derrota se tornou um instrumento para que o evangelho alcançasse novos territórios e o povo de Samaria experimentasse a salvação e o poder de Deus. Meus irmãos e irmãs em Cristo, se esta aula está sendo proveitosa para você, nos ajude com a sua participação. Deixe um comentário abençoador, deixe um like, compartilhe com outros irmãos que precisam deste mesmo conteúdo. E desde já nós te agradecemos. Glória a Deus, vamos para os comentários da explanação do tópico 1. A igreja diante da perseguição. Estamos na lição 10, a expansão da igreja do terceiro trimestre de 2025, CPAD. No final da aula deixaremos os esboços para você.